Bem-vindos a mais um vídeo de relatos do Reddit. Não esqueçam de se inscrever e deixar o seu gostei para ajudar o canal. Minha tia invadiu a minha casa, destruiu alguns itens e tentou roubar meu dinheiro. Minha tia precisava de dinheiro para a faculdade. Eu poderia ter ajudado, mas escolhi não fazer isso porque ela já havia recebido ajuda do meu pai e do meu tio no passado. Não terminou a faculdade e não os pagou de volta como prometeu. Eu disse a ela que não ajudaria. Então cortei contato com todos os parentes que me atacaram no grupo de família, e desde então, as coisas têm sido tranquilas. Então, decidi ir de férias há 2 semanas, pois terminei o projeto em que estava trabalhando no final de maio, em vez de julho como pensávamos. Comecei a planejar as férias, incluindo quem cuidaria da minha casa. Escolhi meu irmão de 19 anos, pois ele pode morar na minha casa sem custos, contanto que cuide do lugar e eu confio nele. Agora, sobre o que aconteceu quando eu estava na Alemanha, recebi uma chamada do WhatsApp do meu irmão sobre como, quando ele saiu para buscar comida, encontrou o carro da nossa tia perto da casa. Ao verificar, ele descobriu que ela arrombou a porta e estava revirando minhas coisas. Provavelmente à procura de algo valioso para roubar. Ela provavelmente não sabia que meu irmão estava morando lá temporariamente e pensou que a casa estivesse vazia. Ele a confrontou e disse que se ela não saísse, ele chamaria a polícia e nosso pai para tentar ameaçá-la. Ela se recusou e disse que eu devia a ela, porque agora ela tinha que pegar empréstimos para continuar na faculdade e acreditava que eu deveria ajudar a pagar seus empréstimos, pois não ajudei em janeiro. Ele acabou chamando a polícia e enviando mensagens para nosso pai, e quando ela percebeu, foi para o carro e saiu. Quando a polícia e meu pai chegaram, meu irmão contou o que aconteceu e mostrou as imagens das câmeras que registraram minha tia roubando a porta, revirando minhas coisas e causando danos na casa. A polícia pegou uma cópia das filmagens e disse ao meu pai que cuidariam do resto e manteriam contato com ele sobre o andamento do caso. Meu irmão me contou que eles aprenderam mais tarde no apartamento de um amigo dela e que ela seria acusada de invasão e danos à minha propriedade. Minha TV TS5, parte da minha coleção de jogos, meu PC Gamer e outras coisas que não valorizo tanto. Agora ela está na prisão e tem uma audiência marcada. Eu preciso participar do julgamento, mas felizmente o advogado do meu pai conseguiu que eu participasse, pois eu, em vez de ter que voltar ao meu país para o julgamento, desde que meu pai esteja lá para me representar. Mesmo já fazendo uma semana, me sinto péssimo nas férias. Não sabia que minha tia era capaz de algo assim e alguns dos jogos que ela danificou são antigos favoritos meus. Agora espero que não haja mais notícias ruins quando chegar à França e que eu possa aproveitar o resto das minhas férias. Neste ponto, só espero que a viagem de trem seja agradável. Edição, desculpem por não responder sobre o que vou fazer. Vou processar minha tia por todos os danos que ela causou. Não vou pegar leve com ela. E se alguém da minha família for contra mim, que se dane. Amanhã terei uma chamada por um advogado para ver se consigo que ela pague o valor de mercado de todos os jogos que ela destruiu, já que a maioria de GameCube, DS, PS2 e 3 é difícil de encontrar agora e não estão disponíveis no meu país. Como a maioria estava em bom estado, acredito que será fácil fazê-la pagar por novos ou pelo menos usados em bom estado. O julgamento é no dia 12 de setembro, então atualizarei pelo menos um dia depois sobre como foi. Agora vou aproveitar meu tempo na França e ter os melhores momentos aqui antes do julgamento. Atualização: olá pessoal! Tive ótimas 2 semanas e minha estadia em Paris foi incrível. Agora vamos ao que aconteceu no julgamento. O julgamento foi mais longo do que eu esperava. Durou cerca de 1h30. Na defesa, o advogado da minha tia alegou que ela teve um episódio de mania devido a problemas na faculdade, tendo que refazer 2 disciplinas no verão. Se não as cursasse, teria que repetir o primeiro ano. Além disso, ela é uma dependente química em recuperação, algo que eu não sabia e começou a usar planta com seu grupo de amigos. O que a levou a ter a ideia de roubar minha casa. Como podem ver, a defesa não foi convincente, especialmente porque a planta só se tornou legal para fins medicinais recentemente. Até o advogado dela parecia não ter muitos argumentos e o juiz não parecia nada satisfeito com isso. Seguindo sugestões de vocês, informei ao meu advogado que os itens destruídos pela minha tia eram importantes para mim e que perdi dados de jogos acumulados em quase 20 anos, o que não é verdade. Na realidade tenho tudo salvo em ROMS, no meu cartão SD, no meu quarto, mas não contei isso a ninguém. Ainda bem que fiz isso. Meu advogado acredita que ela também deve me reembolsar pelo valor de mercado desses itens, além de outros danos, como minha porta, cerca e móveis. Fiz o meu melhor para parecer triste quando fui questionado sobre o assunto. Ao contrário da minha tia, que parecia estar fingindo. Atualização 2. Após todo esse processo, o juiz proferiu a sentença da minha tia. Ela foi condenada a 3 anos de prisão, não pela invasão à minha casa, mas por possuir planta ilegal no carro, com possibilidade de liberação antecipada por bom comportamento. Agora ela me deve $8.200 pelos danos causados, incluindo os itens destruídos e os jogos que por si só representaram quase $2.000.
Felizmente, ela pode pagar com o carro e alguns itens caros que ela possui, segundo meu pai. Então, eventualmente receberei o dinheiro. Agora ela está na prisão e tenho certeza de que alguns dos meus familiares devem estar ressentidos comigo. Considerando as mensagens que recebi nas últimas 3 semanas me chamando de egoísta, arrogante, traidor e outros termos ainda piores. Provavelmente este é o fim da história com minha tia abusada, e vou aproveitar o resto das minhas férias. Amanhã irei para Londres me divertir. A propósito, se por acaso você estiver lendo isso, tia, espero que seu tempo na prisão seja divertido. E vai se danar por tudo o que fez. Também espero que você mude como pessoa nos próximos anos, mas nunca mais falarei com você. Vou chamar a polícia se não liberarem o meu carro. Essa história aconteceu há alguns anos, mas ainda estou dirigindo meu Santa Fe A21005 envolvido nesse pequeno imbróglio. Eu tinha acabado de conseguir um emprego em outro estado, e como era uma espécie de promoção, a empresa pagou toda a mudança. Depois de ver todos os meus pertences embalados com segurança, os transportadores partiram para o novo estado. Como estavam seguindo uma rota alternativa para evitar estradas geladas nas montanhas rochosas, a viagem seria mais longa. Então dirigimos pela noite e ficamos em um hotel. Durante o percurso, notei uma leve vibração nos freios ao descer para o novo estado, e eles estavam um pouco barulhentos. Talvez precisassem de novas pastilhas ou discos. Nada demais, certo? Depois de descarregar nossas coisas no novo lugar, levei o carro a uma oficina mecânica bem avaliada e até recomendada por um colega de trabalho. Mas parecia que eles viram minha placa de outro estado e enxergaram uma oportunidade de lucro. Quando deixei o carro lá, assinei a ordem de serviço para uma troca de pneus e uma inspeção gratuita. Só queria que confirmassem minha suspeita sobre os freios. Deixei claro que não autorizava nenhum serviço sem meu consentimento, por telefone e por escrito. Você já deve imaginar o que aconteceu. Liguei após 1 hora para saber o diagnóstico e, como esperado, o chefe da oficina disse que eu precisava não só de pastilhas e discos novos, mas também de novos calibradores, totalizando $1.200. Eles já haviam começado o serviço e terminariam em algumas horas. Eu fiquei furioso, pois não tinha autorizado nada disso, nem concordava que esses reparos eram necessários. Disse que iria até lá. Pedi para pararem tudo e que conversaríamos pessoalmente. No caminho, liguei para outra oficina e expliquei a situação. Eles acharam suspeito a necessidade de substituir os calibradores, mas se ofereceram para dar uma segunda opinião, geralmente cobrando cerca de $300 por novas pastilhas e discos. Sempre busco segundas opiniões para reparos não emergenciais, devido aos incentivos distorcidos de algumas oficinas para aumentar o preço dos serviços. Cheguei à oficina e disse ao gerente que levaria meu carro para outro lugar, para uma segunda opinião, e que se ele estivesse certo sobre a necessidade de substituir os calibradores junto com o restante do sistema de freio, eu consideraria para o serviço. Ele respondeu que poderia rebocar meu carro para outra oficina por $150, mas que era legalmente obrigado a reter meu veículo, pois era inseguro, e ele seria responsável por quaisquer danos se os freios falhassem ao sair de lá. Eu sabia que aquilo era um absurdo. Discutimos por 10 minutos, e ele se recusava a ceder, insistindo que rebocar o carro por $150 não faria os reparos. Sem outras opções, eu disse que ele estava cometendo um roubo qualificado e que chamaria a polícia se ele não montasse meu carro novamente e me deixasse ir embora. Ele me desafiou a fazer isso, alegando que a polícia o apoiaria 100% e que eu poderia ser multado por dirigir com freios completamente destruídos. Então eu liguei. Contatei a linha não emergencial da polícia e fui transferido para uma policial muito simpática. Expliquei calmamente a situação. Ela foi extremamente prestativa e confirmou que o mecânico não tinha base legal para reter meu carro contra minha vontade. Ela me alertou que eu seria responsável por quaisquer problemas se estivesse realmente dirigindo com freios ruins, mas isso não era problema do mecânico. Ela até riu quando ele disse que seria responsável se eu sofresse um acidente após sair. Levei meu celular até ele, e a policial conversou com o mecânico, que foi extremamente grosseiro com ela, inicialmente duvidando que ela fosse uma policial de verdade e depois insistindo que ela não sabia do que estava falando, alegando que ele já tinha feito aquilo antes e conhecia a lei. Ele continuou duvidando que ela fosse uma policial. Então ela prometeu que ele logo descobriria. Ela me disse isso depois que ele me devolveu o telefone. 15 minutos depois, enquanto eu esperava do lado de fora para não perder a paciência com aquele sujeito insuportável, uma viatura chegou e perguntou pelo gerente. Ele já estava informado sobre a situação. Se aproximaram do homem e entregaram algo que presumi ser uma multa ou uma intimação.
Não me disseram o que era, mas pareciam bastante satisfeitos e foram muito gentis comigo e ordenaram que ele montasse meu carro imediatamente e me deixasse ir. Tudo isso levou mais de 4 horas desde que deixei o carro até ele estar pronto para eu dirigir. E depois de tudo, ele me entregou a conta $50 pela troca de pneus e $100 pela inspeção. Eu tinha uma cópia da ordem original, é claro, e recusei a pagar a taxa de inspeção, dizendo-lhe para verificar ele mesmo que os pneus não haviam sido trocados. Os policiais ainda estavam lá, então ele não teve escolha a não ser me deixar assinar uma ordem de serviço de $0 por nada e ir embora. Foi glorioso, é claro. A outra oficina disse que só era necessário substituir as pastilhas, e eles conseguiram usinar os discos, de modo que não houve nenhuma vibração. Tudo por $200. Encontrei um mecânico de confiança na nova área. Sério. Quando encontro um mecânico ou dentista honesto, permaneço leal até morrer ou me mudar para muito longe. Assista também